ele tem uma promessa para a gente. Ele fala sobre poder. Nós estamos vivendo um tempo de muito conhecimento. Nós estamos vivendo um tempo em que dificilmente você vai ouvir um tema e você ainda não ouviu falar sobre aquele tema. Dificilmente algum pregador vai trazer algum tipo de novidade para você. Porque a gente tem a gente tem informação sobre tudo. Está tudo muito fácil, está tudo muito à mão. Está tudo muito disponível para a gente viver, para a gente experimentar, para a gente se alimentar. Mas por que muitas das vezes a fé das pessoas tem esfriado? Por que muitas das vezes a gente perde um pouco a direção quando a gente está passando por uma situação de saúde, por exemplo? Por que primeiro a nossa reação, a primeira reação que nós temos quando alguém está com dor de cabeça perto da gente é dizer, ó, toma um remédio? Por que a gente não se manifesta com o poder que Deus deu para a gente? Porque ele diz assim, até que do alto sejais revestido de poder. Por que a gente tem tanto conhecimento e não tem poder? Por que a gente tem tanto conhecimento e a nossa vida não é transformada? Por que a gente tem tanto conhecimento, tem conceito de tudo e fala sobre tudo? E por que a nossa vida continua a mesma? A gente continua praticando as mesmas coisas, a gente continua vivendo as mesmas coisas, a gente continua fazendo as mesmas coisas todos os dias. E a gente vem para a igreja muitas das vezes por um costume. E a gente ouve falar do Senhor. E a gente ouve falar de poder. E a gente ouve falar do Espírito Santo. E a gente ouve falar que nós somos filhos de Deus. E a gente ouve falar. Mas existe uma diferença muito grande entre ouvir falar e saber, conhecer, relacionar. Existe uma diferença muito grande. Nós precisamos entender que conhecimento sem poder é só conhecimento. Conhecimento sem poder, ele não faz, porque os maiores teólogos, hoje de manhã, a Thay trouxe uma aula muito interessante, e ela falou uma coisa que ficou marcada no meu coração. O conhecimento, tem os maiores teólogos do mundo, eles são ateus. É interessante isso. Então, peraí, não conhece a palavra? Não conhece a teologia, não estuda a história? Mas Jesus, ele não é um ator, apenas um personagem histórico. Ele é um personagem histórico, mas ele é ontem, hoje e eternamente, e ele está aqui. O Senhor, a gente não pode estudar o Senhor apenas como um personagem histórico, como Pedro Álvares Cabral, como todos os personagens que a gente estuda. O Senhor é real, Ele é verdadeiro, Ele existe, Ele ressuscitou, Ele morreu, mas ressuscitou. Existe um poder sobrenatural nisso. E muitas das vezes a gente está na casa do Senhor até fazendo as atividades. Mas observe bem esse texto que Lucas fala, no capítulo 24, verso 49. Ele fala assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, o próprio Jesus falando, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. De poder que vem do alto. Então observe bem esse texto, o contexto dele, essa frase, essa palavra, essa orientação de Jesus, foi a última frase que ele falou quando ele estava subindo aos céus. Observe, Jesus teve o ministério dele aqui, participou, fez, cuidou de pessoas, fez milagres, orientou, teve o sermão da montanha, falou de várias coisas, ensinou a todo aquele povo, e esses ensinamentos chegaram até nós. E aí, de todos os ensinamentos que ele podia dizer, que ele podia lembrar, sabe aquela conclusão, sabe aquela coisa, olha, é importante isso aqui. Se ele caminhou e ensinou tanto, então ele resumiu, ele trouxe para o povo, para os apóstolos, para os discípulos, não apenas para os discípulos, mas para nós também, algo que eu entendo que é importante, e ele não podia deixar de falar, porque ele falou. Observa quem está falando aqui, é o próprio Filho de Deus. Ele diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, existe algo sobrenatural nisso. Existe alguma coisa, uma lição que a gente precisa aprender nisso. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, permanecer e esperar. Permanecer e esperar. Querido, muitas das vezes a gente tem dificuldade em esperar, a gente tem dificuldade em permanecer, a gente tem dificuldade com uma palavra chamada constância. A gente não tem muita constância, às vezes a gente até vem, às vezes a gente até se compromete, não é? Às vezes dia de segunda-feira ou então final de ano é sempre o momento de a gente se comprometer. Segunda-feira eu vou começar,
Final do ano a gente faz a nossa lista, a gente até compromete, a gente até esboça algumas reações para que a nossa vida seja mudada. Mas o problema é a constância, o problema é a permanência. O problema é que a gente não consegue ter força suficiente para que a gente viva aquilo que a gente mesmo escreve. Observe bem, por quê que isso muitas vezes acontece com a gente? Por que essas coisas que a gente às vezes escreve e diz que a gente quer viver e a gente não faz, e a gente conhece a palavra, e a palavra parece assim que ela promove a transformação, mas por que a gente continua nas mesmas práticas? A resposta está aqui, pela ausência do poder, porque o poder de Deus é que promove a transformação. Mas observe bem, é preciso um processo, há um processo. Com Deus as coisas são gradativas e crescem na proporção do preço que estamos dispostos a pagar. Também crescemos no conhecimento de Deus quando Deus cresce em nós. Aleluia! Existe algo que eu preciso fazer. Às vezes diz assim: Jesus já pagou o preço, eu não preciso fazer nada. Então eu vou te mostrar aqui o que não precisa fazer nada. É preciso fazer sim. Essa semana eu tive uma palestra chamada Poder da Ação. Realmente é muito interessante. Poder da ação. A gente não tem ação, a gente tem teoria. E teoria, sabe onde é que tem mais sonhos, mais projetos? Sabe onde é que tem o maior número de criatividades? Na terra. Na verdade não está na terra, está debaixo da terra. Um monte de sonhos que estão enterrados, um monte de sonhos que não saíram do projeto, um monte de sonhos, de planejamentos que não saíram do papel, melhor dizendo, porque só foram sonhos, e não houve ação para que coloque aquilo em prática. Não houve, só ficou em sonho, em pensamento. Então observe bem, a gente aprende, tem o sobrenatural, mas tem o natural. Muitas das vezes no natural a gente não consegue agir, porque a gente é imediatista, e a gente quer produzir os resultados da nossa força, mas nós somos limitados. Mas a gente precisa tomar atitude, a gente precisa agir, e a gente se engana, a gente se sabota. Essa semana eu fui na quinta-feira e na sexta-feira eu fui no supermercado. E eu disse assim comigo mesmo, eu falei: rapaz, eu vou emagrecer, agora eu vou emagrecer, não tem jeito, não tem jeito. E a gente, como é, meu bem? A gente tolera aquilo, a gente vive aquilo que a gente tolera. A gente aprendeu lá na palestra, a gente vive aquilo que a gente tolera. Eu não tolero mais, eu vou voltar ao corpo que eu tenho, que eu tinha e tal. Eu comecei a falar para mim mesmo, nem falei passando, eu já falei várias vezes, então não deu certo, deu para perceber. Mas dessa vez eu fiquei quietinho, não falei, só para mim mesmo. E eu no supermercado, comprando as coisas e tal. Era sexta-feira, não é? Então eu logo pensei: bom, é uma graça de ir no supermercado. E eu fiquei logo pensando: peraí, eu vou começar essa dieta e tal. Mas aí, hoje é sexta, sábado e domingo é final de semana, é meio liberado, né? Então, é tipo assim, eu já queria começar pela exceção. Eu já queria iniciar pela exceção, não é? E eu tenho uma coisa que eu aprendi, e é verdade, nessa palestra. Diz assim: a gente acha graça das coisas que não é para a gente achar. A gente sorri e o nosso organismo, o nosso cérebro, ele entende que aquilo está correto. Por exemplo, não tem porquê, a gente não pode rir da nossa condição física. E o gordinho, ele tem essa tendência, né? Assim, gordinho é engraçado, mas não é. Há um fator limitador. Não consigo acompanhar meus filhos, não é? Não tem energia suficiente. A gente quer fazer muita coisa, a cabeça pensa de uma forma, meu corpo não obedece. A gente vai jogar bola, eu penso na jogada, mas meu corpo simplesmente não acompanha. Eu fico: meu Deus, o que está acontecendo? Mas o que é interessante a gente perceber nisso tudo que eu estou falando aqui em relação à ação, é que precisa sim ter uma ação. Queridos, é tão importante a ação, que observe que desde Adão existe um princípio nesse texto aqui: vos envio a promessa de meu Pai, ficai, porém na cidade de Jerusalém, até que sejais revestido de poder. Observe que existe um princípio, e o primeiro princípio que eu queria tirar desse texto é o princípio da obediência. A obediência também é uma ação. Desde Adão o Senhor sempre pede, sempre trabalha com obediência. Não come da árvore do bem e do mal. Mas o homem foi lá e comeu. É sempre obediência. Existe um local que nós precisamos ter. A obediência estava em primeiro lugar. O que estava por vir estava condicionado à submissão. O poder viria. O Senhor prometeu a subir.
ao subir aos céus, ele prometeu aos apóstolos que haveria poder de Deus, mas havia uma coisa que ele pediu: obediência. Ficar em Jerusalém. Mas observe que esse texto, ficar em Jerusalém, a maioria dos apóstolos não viviam em Jerusalém. A maioria dos apóstolos, observe bem, a maioria dos apóstolos viviam em cidades próximas, Cafarnaum, cidades pequenas. A maioria deles, então eles tiveram que sair das cidades que eles estavam e vir todo para Jerusalém. Havia uma promessa, eles precisavam obedecer. A obediência, ela deve estar em primeiro lugar quando a gente recebe uma promessa. Em nenhum momento nós estamos liberados dessa questão de estar na condição de submissão, de obediência a Deus. Se nós entendemos a palavra do Senhor, existe uma atitude que eu preciso ter junto com você. Nessa noite, o seu coração precisa ser um coração obediente a Deus. Precisa ser um coração que espera em Deus. Precisa ser um coração que confia em Deus. Mas nós precisamos obedecer. Obedecer ao quê? Obedecer a palavra do Senhor. Para que a gente viva um tempo de milagre na nossa vida, nós precisamos entender que é preciso obedecer. Nós precisamos entender que é preciso sim obedecer. Em Atos 1,4 diz: Lucas escreveu em Atos: e estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse a ele: de mim ouvirdes. É preciso obedecer. Pedro, juntamente com a sua família, se transfere da aldeia de Betsaida para Jerusalém. Lucas, que era grego, sai da cidade de Antioquia e vai para Jerusalém. Tiago e João eram de Cafarnaum e vai para Jerusalém. E o maior símbolo de obediência, Jesus. Filipenses 4:8 diz: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O maior exemplo de obediência é o próprio Filho de Deus. Observe bem, querido, não era Paulo, não era Pedro, não era Tiago, não era João, não era ninguém, era simplesmente o próprio Filho de Deus. E ele diz assim, e ele não estava numa situação que ele podia, ele estava simplesmente entre a vida e a morte. Porque observe bem, Jesus, quando veio à terra, ele veio com característica de humano. Ele sofreu como eu e você podia sofrer. A dor que por acaso o ser humano podia passar de ser crucificado, Jesus não deixou de fazer, não, de passar. Ele sofreu. Ele foi crucificado, colocaram no coroa de espinho, tudo aquilo que ele passou e sofreu como ser humano. Foi difícil, mas ele obedeceu. Ele obedeceu. Filipenses diz isso também. Lucas 22 diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Queridos, será que nós estamos preparados para dizer para o Senhor: Pai, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade? Que não seja eu, mas que sejas tu, Senhor, através de mim. Será que a gente quer viver esse sobrenatural e a gente não tem permitido, esperado em Jerusalém? Eu não sei qual é a tua Jerusalém. Talvez o Senhor te pediu para esperar. Não tome a decisão ainda. Espere vir uma resposta do alto. Seja primeiro revestido de poder. E aqui era algo legítimo que eles iriam fazer. Eles iriam simplesmente falar do Evangelho. Eles não precisavam esperar. Eles podiam conversar entre eles. Espera aí, por que eu tenho que esperar? Por que eu tenho que esperar? Porque eu só vou falar do Evangelho. É legítimo isso. Não tem nenhum problema com isso. Deus se agrada. Aliás, a palavra dele diz que eu ir lá e pregar o Evangelho. Não tem nada de errado nisso. As coisas que nos tiram do alvo não são coisas que nos chocam, são pequenos detalhes. 10% quando você afasta 10%, 10 graus, melhor dizendo, de um canhão ou de uma flecha que você vai soltar, 10%, ele simplesmente lá no final ele erra o alvo. É só 10%. Às vezes a gente sai do alvo, a gente não vive o sobrenatural do Senhor, porque são pequenas atitudes que a gente não consegue ter e que a gente consegue viver, vai viver as mesmas coisas, porque a gente vai fazendo as mesmas coisas. Mas o Senhor te atraiu aqui para dizer: filho, obedece. Obedece, não vive mais você, mas permite que o Espírito Santo venha viver em você e produzir em você aquilo que você não consegue, porque a gente não consegue viver por nós mesmos, queridos. O Senhor manifesta em nós a sua própria vontade.
Mas observe bem que existe um segundo passo para você ser revestido do poder. Para viver um tempo de milagre, o Senhor deseja nos revestir de poder. Observe bem, o Senhor deseja nos revestir de poder. O Senhor deseja revestir você, Beto, Pastor Moisés, meu bem. O Senhor deseja revestir a nós de poder. Não é só de conhecimento. Observe o que eu estou falando aqui, que o conhecimento sem poder é só conhecimento. O conhecimento sem poder ele não liberta. O conhecimento sem poder ele não faz diferença em nossas vidas. Aliás, muitas das vezes o conhecimento nos faz perder a direção. Porque se tem uma coisa que a gente fica muitas das vezes com o conhecimento é arrogante. A gente fica arrogante. Você já conheceu uma pessoa que estava cheia de Deus, que estava assim vivendo o sobrenatural do Senhor, e de repente ele disse: eu vou fazer um seminário. O seminário é uma bênção, gente, mas às vezes a gente é arrogante e a gente faz o seminário e muitas das vezes a gente vai e sai de lá desviado. A gente está longe do caminho do Senhor, se desvia dentro do seminário. Sabe por quê? Porque a gente começa a ter uma postura de dizer: ninguém sabe pregar, ninguém conhece, mas cara, ninguém conhece, está tudo errado. Aquele ali prega errado, aquele ali outro não, também não, aquele outro só prega a mesma coisa, aquele outro ninguém mais presta. A gente fica soberbo. O conhecimento sem poder ele gera isso, a soberba. Mas o conhecimento com o poder de Deus ele gera libertação. Ele gera libertação e te leva para o sobrenatural. Ele te leva para o sobrenatural. É para o sobrenatural que o Senhor quer que a gente viva. É no nível do sobrenatural. Porque é no nível do sobrenatural que os nossos olhos espirituais se abrem. É no nível da fé, não é no racional. Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. A gente não consegue racionalizar Deus. É por isso que a gente precisa viver no nível sobrenatural. Não é possível a gente entender Deus dentro dos nossos próprios conceitos. O Senhor é muito maior do que nós. Mas o Senhor deseja revestir não apenas os apóstolos, não apenas os apóstolos lá de Novo Testamento. O Senhor deseja revestir a mim e a você. Joel 2,28 diz: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão sonhos, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Querido, isso é uma promessa lá de Joel, no Velho Testamento. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão visão. Velhos, senhores, idosos, há sonhos. Peça sonhos do Senhor para a sua vida. Peça sonhos. A sua força talvez já não tenha o mesmo vigor, mas você pode sonhar. A gente envelhece, não precisa envelhecer na mente. O nosso corpo pode até envelhecer, mas a nossa mente, que o Senhor gere sonhos nos seus corações, que o Senhor renove sonhos no seu coração, e você saia daqui renovando a sua força, idoso. A gente precisa de você, o jovem precisa de você, a criança precisa de você, o adulto precisa de você, idoso. O seu cabelo branco precisa ser respeitado. Mas deixa eu te falar que o Senhor renove as tuas forças nessa noite. Que você possa sair daqui sonhando. Que você possa estar aqui cheio de energia do Senhor. E esse texto de Joel fala isso. Há uma promessa, mas também em Marcos 16. Marcos 16, versos 17 e 18 diz a visão de Marcos sobre a ascensão de Jesus. Fala assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Oh, querido, deixa eu te falar, esse poder não é apenas dos apóstolos, mas esse poder é para mim e para você. E nessa noite o Senhor pode ativar no teu coração, na tua vida, esse poder sobrenatural. Mas existe um caminho, um status que você precisa ter, o status da obediência. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Eu não conheço a sua vida, mas o Espírito Santo está aqui, está ministrando ao teu coração, dizendo: filho, a obediência que ele está falando é isso aqui, é nessa área da minha vida. É nessa área da sua vida, filho, que há tanto tempo eu tenho te falado. Obedece, filho, obedece. Obedece, que é uma promessa sobre a tua vida. Não adianta você ler. Existe um poder para ser liberado sobre a tua vida. Filho, obedece, seja liberto. Obedece e receba o poder do Senhor. Obedece.
viver no sobrenatural, quer ter poder para liberar a cura, entenda que precisa ter um processo. Existe algo que eu e você precisa fazer. Agora tem uma coisa que a gente precisa se perguntar: por que o Senhor deseja nos revestir de poder? Que poder é esse? Também nós temos definição de poder. Por que o Senhor deseja nos revestir de poder? Nós temos várias referências de poder. Por exemplo, nós temos, como humanos, nós vivemos num mundo em que há um conceito de poder. Na visão humana, poder pode ser dinheiro, poder pode ser influência, poder pode ser a fama, poder pode ser, tem uma expressão que diz: o poder vem do povo. Tem o poder executivo, o judiciário, o legislativo, não é? O poder da política. Tem um poder, mas não é desse poder que a gente está falando. Não é desse poder que eu e você consegue compreender, porque esse poder a gente tem opinião sobre ele, e a gente questiona, a gente tem um monte de conceito sobre ele. Mas não é desse poder que a gente consegue conceituar. A gente está falando do poder sobrenatural, que a gente não consegue entender, mas a gente precisa experimentar. A gente precisa experimentar esse poder. Há algo que eu e você precisamos experimentar, e talvez você nunca teve, ainda não experimentou. E aqui eu queria te fazer refletir, queridos. Preste bem atenção, se ligue nisso daqui. Deus não reveste um homem de poder para dominar. Todos esses poderes que eu citei, executivo, judiciário, legislativo, dinheiro, a fama, muitas das vezes a gente utiliza esse poder. Os homens, quem já viu alguém utilizar esse tipo de poder para dominar, para se favorecer? É verdade ou não é verdade, gente? A gente vê isso todo dia. É o conceito de poder que a sociedade tem, mas o conceito de poder que o Senhor está falando é diferente. Deus não reveste um homem de poder para dominar, mas para servir o próximo. Essa diferença é poderosa. Observe bem: Deus não te dá, nunca vai te dar autoridade para no nome dele curar, para você subjugar pessoas, para você tirar dinheiro de pessoas. Aliás, ele diz para a gente dar de graça o que receber de graça. Há um texto na palavra do Senhor que ele diz assim: vai lá, cure, mas não cobre, dê de graça o que recebeu de graça. O poder de Deus não é para servir a gente, é para servir o próximo, e nem para subjugar ninguém. Salmos 62, 9, 11 diz: certamente que os homens de classe baixa não são vaidade, e os homens de classe elevada são mentira. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto: o poder pertence a Deus. O poder não pertence, não vem da riqueza que você possa ter, não vem do status social que você possa ter. Esse poder que a gente está falando, ele só vem de um lugar, e é do Senhor, é do Rei dos Reis, é daquele que é o Todo-Poderoso. Ele não é poderoso, ele é todo-poderoso, ele é completamente poderoso. O poder vem dele. Aliás, até o poder da terra, o poder das autoridades vem dele. Oh, querido, nós somos filhos de um Deus todo-poderoso, mas existe uma promessa que talvez você ainda não acessou. Segundo Samuel 22, 32 e 33 diz: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Samuel diz isso. Samuel não, Davi fala isso lá em Samuel. Até o caminho que a gente precisa que seja mudado para transformar, precisa do poder de Deus. E o poder que o Senhor nos reverte é em nosso favor, mas em nosso favor para a gente servir o próximo. Nós precisamos entender que existe uma resposta que a gente precisa dar para essa pergunta: por que ele deseja nos revertir de poder? Mateus 28, 18 tem essa resposta. Diz assim: e chegando Jesus Cristo falou, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O poder que vem
do alto, Ele nos reveste de poder para que a gente pregue o Evangelho dele, para que a gente viva esse Evangelho dele, para que a gente experimente o sobrenatural dele. Observe bem, o poder que vem dos homens, o poder que vem dos homens, o poder que a gente está acostumado a ver, ele é quem tem poder, quem tem dinheiro tem poder, e no geral subjuga pessoas. Eu estou aqui como é que fala? Fazendo uma caricatura, não é? Porque nem todo mundo que tem dinheiro faz isso, mas eu estou aqui fazendo uma caricatura de alguém que às vezes utiliza do seu status, né? do seu momento, da sua posição para subjugar pessoas, para perseguir pessoas, para cometer injustiça. Deixa eu te falar, feliz é aqueles que têm sede de justiça, porque eles alcançarão misericórdia. Talvez você esteja no local sendo perseguido por alguém que tem poder, alguém que está lá, é seu chefe, você tem que submeter. Mas deixa eu te falar, quem colocou ele lá foi Deus. Muito provavelmente, se você se humilhar, e se aquilo for servir para louvar o nome do Senhor, talvez esse papel se inverta. Você talvez seja chefe dele um dia. Você pode ter certeza disso. Eu lembro que alguns anos atrás eu era supervisor canal banco do técnico diversos do Bradesco. E eu tinha um chefe, gerente, de fazer uma reunião com a gente lá, e aquilo doía no meu coração. Aquelas reuniões dele eram pesadas, ele batia na mesa, humilhava todo mundo, botava todo mundo em pé, marcava a reunião 7 horas da manhã e a gente tinha que estar. Beleza, tudo bem, mas o problema é que ele usava palavras muito pesadas para incentivar a gente. E eu ficava sempre assim, cara, um dia eu vou ser superintendente. Eu vou mostrar para esse homem que não precisa humilhar as pessoas, não precisa falar essas coisas para trazer resultados para a empresa. Nós somos seres humanos, ele não está falando as palavras certas. Não precisa humilhar ninguém, não precisa bater na mesa, não precisa dizer eu quem mando aqui. Não, eu ficava assim nisso. Eu vou ser superintendente de canal Ban, eu vou ser superintendente, não vou tomar o lugar desse cara, mas um dia eu vou ser o que ele é. Mas eu vou mostrar que não é assim que deve ser. Deus não me permitiu que eu fosse supervisor canal Ban, que eu fosse superintendente do banco. Deus me deu algo muito maior, me deu uma empresa no qual as pessoas não vão. Gente, me deu um funcionário nosso lá, a gente produz hoje, em relação à empresa que a gente trabalha, a gente é a maior revenda eu não vou fazer propaganda da empresa, mas a gente é a maior revenda dessa empresa aqui no estado. Existem 32 no Brasil, nós somos uma delas. E Deus abençoa, e Deus coloca, e Deus prospera, e Deus faz, porque o louvor do seu nome, Ele que faz. Não tem como olhar para mim e dizer assim, Senhor, eu consegui. É claro, havia uma ação, mas havia uma ação sobrenatural do Senhor conspirando a meu favor, e Ele está aqui também conspirando a teu favor, querido. Eu creio que assim nós sempre temos orado para que o Senhor coloque pessoas em locais estratégicos. Em locais estratégicos, coloque os seus filhos em locais estratégicos. Querido, quarto, nós precisamos entender que nós somos agentes de milagre. Deus nos reveste de poder para que a gente seja agente de milagre. Mas existem 6 missões de Deus para os milagres. Eu não vou falar dos 6 aqui agora, eu vou fazer uma série de palavras. Primeira missão de Deus para sermos agentes de milagre: proteger. Por que Ele manifesta o seu milagre? Por que Deus manifesta o seu milagre? Observe bem, o milagre não é para te servir, e nem para subjugar ninguém, nem para ganhar dinheiro com ele. Existe um propósito do milagre, e é isso, são 6 propósitos, são 6 missões principais para que os milagres se manifestem. Primeiro, para proteger seu povo. Segundo, para produzir fé. Terceiro, para promover o plano do Senhor. Quarto, pedir a mão da amada noiva. Nós somos a noiva do Senhor. O poder dele é até para isso, para que a gente possa pedir a nossa mão, para que ele possa pedir a nossa mão, melhor dizendo. Nós somos noivas amadas do Senhor, também para preparar o seu povo para o juízo e para provar que ele está no controle. Até o milagre de Deus, ele não é muito porque a gente está acostumado a ver e a fazer, subjugar o Espírito Santo. E agora tem a terça-feira do milagre, tem a quarta-feira da prosperidade. Se não é na quarta-feira que tu vai dar prosperidade, não pode ser na terça nem na quinta, é na quarta-feira. Gente, eu não estou criticando não, mas observe bem, é muito pequeno. Deus é muito maior do que isso. A gente não consegue dizer para Deus, é na quarta que tu vai operar, é na quinta que ele pode operar, e aqui e agora. Ele pode operar na tua casa, ele pode te batizar com o Espírito Santo no ônibus, ele pode fazer qualquer coisa, porque todo o poder foi dado nos céus e na terra a ele, não depende de nós. A manifestação do poder dele, aliás, depende da gente estar no centro da obediência. Nós precisamos obedecer. Agora tem que entender o seguinte: o poder
para que a gente tenha, receba esse poder, é preciso ter autoridade. É aqui que eu preciso que você preste atenção. Fique bem